Graça e paz, shalom, queridos irmãos. Quero deixar uma mensagem para você hoje. E esta mensagem é uma mensagem que tem provocado muita turbulência no entendimento das pessoas. E eu quero colocar aqui a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala para nós a respeito de eleição e predestinação. Tem pessoas, pastores, enfim, líderes de igrejas, que têm acesso ao púlpito, estão colocando dificuldades e entendimentos errôneos da eleição e da predestinação. A palavra de Deus, ela é tão simples, é preciso que nós leiamos, é preciso que nós busquemos conhecimento lendo as Escrituras para que haja um entendimento certo, e correto do que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem. Quando Deus, antes de Deus, criar Adão, criar Eva, o propósito dele já era em criar o ser humano para que tivéssemos um relacionamento com ele, não é? Então ele já tinha um processo de salvação. Antes de criar Adão, antes de criar Eva, ele já viu que ia ter problemas, que o ser humano seria pecador, que não atenderia os objetivos dele. Então ele já fez um plano de salvação, ele já criou o plano de salvação antes de nossa existência, antes da existência de Adão. É preciso que nós entendamos isto, porque Deus é onisciente, onipresente, Deus é Deus, Ele sabe de tudo, não é? Então a eleição e predestinação não é da forma que estão desenhando por aí, dizendo por aí. Estão colocando um Deus como um Deus carrasco, um Deus ruim, um Deus cruel, e não é isto. A palavra de Deus é clara, tá? Olha só o que diz em Efésios 1, 4, 5. Vou ler para vocês. Tudo que falarmos é preciso que nós mostremos, a palavra de Deus, o que está escrita nela, porque não são palavras minhas, é a palavra de Deus. E aí fica como referência, não é? É importante que façamos isto. Em Efésios 1, 4, 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha só, ele já nos escolheu antes da criação, antes da fundação do mundo. Sabe? Não é do jeito que estão falando por aí. Escolheu o João, o Joaquim ele não escolheu. Escolheu o Antônio, a Maria ele não escolheu. Não é nada disso. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Tá? Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o consentimento de sua vontade. O consentimento dele é que nós sejamos filhos adotivos dele, tá? É para isso que ele nos criou. Ele falou, eles vão pecar, vão errar, mas eu vou deixar aqui um plano de salvação, não vou perdê-los, a não ser que eles não queiram. Entende? Mas os planos de Deus é que todos sejam salvos. Está aqui. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o consentimento de sua vontade. Aqui ele já está dizendo para nós que só nos tornamos filhos dele de novo, depois do pecado, se nós fomos adotados e filhos dele através de quem? De Jesus Cristo,
Para isso, ele enviaria o seu filho, já estava nos propósitos dele, o seu filho morresse por nós, para que nós tornássemos filhos dele, para que pudéssemos assim nos relacionar de volta com Deus, através do seu filho Jesus, através da sua morte, não é? Portanto, a eleição é a escolha feita por Deus, certo? Daqueles que creem em Jesus Cristo. E é uma doutrina importante. Então, não é eu escolho, Deus escolheu Joaquim, pulou José, escolheu Maria, e assim foi. Não, não é isto. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. A eleição é a escolha de Deus, né? Foi a escolha feita por Deus daqueles que creem em Jesus Cristo. Então é só através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, aquele que crê é que está eleito, está salvo. Amém? Vamos prosseguir. Olha o que diz em Romanos 8, 29, 33, de 29 a 33. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo só, queridos? Já estava programado, não é? Para que tudo isso acontecesse. Li o 29, vou ler o 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Está vendo, queridos? 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Pois é, o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Aqui estou lendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? 32, olha o que diz o versículo Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, olha, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pois é, ele não poupou nem o seu próprio filho, queridos. Este foi o propósito de Deus. Será que ele não vai nos dar, nos agraciar? Tanto vai que ele derramou graça na nossa vida, misericórdias. Deus é um Deus poderoso, ele nos ama desde a criação do mundo. Antes da criação, ele já nos amava. Tanto nos amava e nos ama que me enviou o teu filho para morrer por mim e por você. Sabe? Pois é, 33 de Romanos 8. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe, irmãos, não adianta falar coisas que não está na palavra de Deus, coisas que Deus não disse, pois aqui está bem claro a eleição de cada um, que é através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então não é por escolha de João, de José, de Joaquim, de Maria, de Antônio, não é assim não. Tem pessoas falando errado aí em púlpitos ou em vídeos. Preste bem atenção, viu, irmãos? Para que vocês não caiam no conto do vigário. Muito bem, vamos continuar. A eleição do grego, ele refere-se à escolha, né? Feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo. Então Deus criou o ser humano para que formasse um povo para si, para ele, para o adorar, para o buscar, para ter relacionamento com ele, sabe? Então, queridos, esta eleição é uma expressão de amor de Deus,
que recebe como seus todos os que recebem o seu Filho Jesus. Então, todos que recebem Jesus na sua vida, todos aqueles que creem em Jesus na sua vida, é isso que está dizendo aqui. Estes são os eleitos. Vamos continuar para entendermos melhor ainda. Olha o que diz em João 1:12. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estes são os eleitos. Por que nós somos eleitos desde antes da fundação do mundo? Porque ele já fazia parte do processo de salvação. Ele quer o ser humano com ele, filho dele. Eu e você. Você crê? Você crê em Cristo? Então você é filho, você está eleito. Vamos continuar para entendermos melhor ainda a eleição. Muito bem. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. Olha as verdades que são abarcadas, que são pegas. A eleição é Cristo no centro. Cristo tem que ser o centro da sua vida. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala isso o tempo todo. Deus nos elegeu, olha, em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. Jesus Cristo é o primeiro, ele é o primogênito. Ele veio para nos ensinar, até nisso ele foi o primeiro. Sabe, queridos irmãos, é muito legal a palavra de Deus, ela nos ensina muito, não é? A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Isso está em Mateus 12:18. Ninguém, absolutamente ninguém, é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A fé é que nos une a Cristo. A fé é que nos fortalece em buscar mais a palavra, em buscar mais a mensagem, em meditar mais na palavra, para entendermos mais de Cristo e para convivermos com Cristo. Amém? Então, esta é uma das importâncias. O segundo ponto, a eleição é feita para si, mediante a morte redentora de Cristo. Na cruz. Entende, irmãos? A eleição é feita em Cristo Jesus pelo seu sangue. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si, mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. Está em Atos 20:28, Romanos 3:24, 26. A eleição em Cristo também, irmãos, é, em primeiro lugar, coletiva. Quando se fala coletiva, a eleição de um povo. É o povo que se chama Juntos Igreja, por isso que ela é coletiva, sabe? Muito bem. Olha o que diz em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, olha, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Jesus Cristo na frente. Sem ele, queridinho, não tem eleição, não tem salvação. A palavra está dizendo para nós aqui.
não é? Os eleitos, continuando em Pedro, os eleitos são chamados o seu corpo. E quem é o corpo de Jesus? Ele é a cabeça. E quem é o corpo? É a igreja. Então, por isso, vós, porém, os eleitos são chamados o seu corpo, minha igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, olha o que diz em Mateus 16, 18. A noiva de Cristo. Quem é a noiva de Cristo, irmãos? É a igreja. Somos nós. É aquele que crê em Jesus Cristo. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 2, 21, 9. Sabe, gente, Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, é através dele que nós fomos eleitos, é através dele que nós somos salvos, aqueles que creem e que o buscam. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano, e abrangindo o ser humano como indivíduo, somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira. Tá certo? Então ela é coletiva, mas para que seja coletiva, ela é também individual. Através da fé em Cristo Jesus, você se une à igreja. Seria mais um membro, formando a igreja. Portanto, irmãos, a eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, São inalteráveis, mas individualmente a certeza dessa eleição depende da condição da fé, tá vendo? Depende da condição, existe um condicionamento aí, Se eu não tenho fé, não vou ter eleição, não fui eleito. Mas se eu tenho fé, creio em Deus, eu fui eleito. Da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Cristo. Então, nós precisamos perseverar para confirmar esta eleição. É preciso de perseverar na união em Cristo. O apóstolo Paulo demonstra este fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isto se refere tanto ao perdão dos pecados como à santificação e santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. Está em Romanos 8, 14 e Gálatas 5, 16 e 25. O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. Irmãos, não tem como escapar, não tem como entender, O cumprimento deste propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo apresentará a si mesmo igreja gloriosa, santa e irrepreensível. O cumprimento deste propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Cristo nos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele, somente se continuarmos na fé. Tá vendo, irmãos? É preciso de confirmar a nossa eleição, a nossa salvação. A Bíblia mostra isso claramente. Cristo irá nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós não temos culpa, porque Deus já jogou tudo isso por terra através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, nos tornando novas pessoas, aqueles que creem
e que busca a salvação. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Por isto é preciso perseverar, é preciso buscar, é preciso ler a palavra todos os dias, é preciso orar, é preciso meditar na palavra, é preciso pregar a palavra de Deus para as pessoas, não é só em cima de púlpito, tá? Aqui eu estou fazendo levando a você uma mensagem de Deus. É isso que Ele quer de nós, que nós não sejamos omissos à sua palavra, tá? E que quando alguém falar coisas que não é da palavra de Deus, que nós tenhamos coragem também de repreender, trazendo a palavra verdadeira. Concorda, queridos? Pois é. Olha o que diz em Colossenses 1, 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está colocando aqui como responsável de trazer esta palavra, né, de Deus até nós. E por isso eu estou aqui trazendo essa mensagem para vocês, dentro da palavra de Deus, não da minha cabeça, não porque eu quero, tá? Mas da palavra de Deus. Portanto, queridos, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, aquela história de dizer que, repito, João foi eleito, Antônio não, Maria foi, Joaquim não, é conversa fiada, é mentira. Não existe isso. Olha aqui, ó, a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Amém? Olha o que diz em João 3, 16, 17, 1 Timóteo 2, 4, 6, Tito 2, 11 e Hebreus 2, 9. Olha o que diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos, o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aqui? Todos, sem exceção, que nele crê, tem a vida eterna. Então não tem como refutar isso. Sabe, irmãos? Eu me senti responsável em trazer essa mensagem para vocês, porque estão dizendo barbaridades por aí, em alguns vídeos aí, e que vocês já devem ter visto e ouvido. Não é? Queridos, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus mandou seu Filho, Jesus veio ao mundo, não foi para apontar dedo, e nós muitas vezes apontamos dedo, né? Pastores, bispos, reverendos, apontam, líderes, apontam muito dedo para as pessoas, né? Se Jesus Cristo, que é o nosso Deus, não veio para apontar dedo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra de Deus é clara, é muito clara, e torna-se uma realidade para cada pessoa, consoante seu prévio arrependimento, a fé, ao aceitar o dom da salvação em Cristo. Então, irmãos, é preciso que cada um, se arrependa, né? Que cada um tenha fé, que aceite o dom da salvação em Cristo Jesus, que busque confirmar a sua fé, a sua perseverança na vida, na santificação, na santidade
buscando a santidade, né? Através da santificação, da vivência diária. Porque somos pecadores e precisamos de Cristo na nossa vida. E só somos salvos através dele. O arrependimento, ele que nos dá. Quando arrependemos, ele nos perdoa. Ele abre as portas. Tá certo, queridos? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Pois é, Deus é justo, ele nos revela no Evangelho. Eu uso dizer que a Bíblia é a boca de Deus, que fala para nós, não é? Que nos ensina, que nos fortalece, não é? Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja. Olha só, mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, a igreja. Só mediante Jesus Cristo e mediante a fé que confirma essa eleição. Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E assim ele torna-se um dos eleitos. Conquanto tanto Deus como o homem têm responsabilidade na eleição. Sabe? É importante buscarmos. Sabe? Olha o que diz em Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, queridos, aquele que tem fé, que crê, que busca, Deus faz toda essa transformação na minha e na sua vida. Olha o que diz em 2 Pedro 1, 10, 11. Por isto, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Você crê, você tem fé, você busca a presença de Deus. Eu não estou dizendo buscar igreja, templo, não. Buscando a presença de Deus, Então isso aqui serve para você, Será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, vamos garantir estarmos com Ele na glória. A predestinação, no grego, significa decidir de antemão, quer dizer, decidir antes, né? A predestinação quer dizer decidir antes. E se aplica aos propósitos de Deus. Lembra que eu falei no início, os propósitos de Deus, inclusos na eleição? A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo Jesus, de um povo para si mesmo, o povo de Deus, né? O seu corpo, que é a sua igreja, e a igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo.
Então, todo crente genuíno em Cristo, olha aqui, Deus predestina seus eleitos a serem. O que nós precisamos serem? Chamados, justificados. Olha o que ele faz por nós: justificados, glorificados, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo, santos e inculpáveis, adotados como filhos dele, quando cremos, quando temos fé e buscamos a presença de Deus. Nós somos adotados como seus filhos, porque afinal ele nos criou para que pudéssemos o adorar, não é verdade? Adotados como filhos redimidos, participantes de uma herança, da herança que ele deixou para nós, né? Para o louvor da sua glória, não é verdade? Participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Quem crer em Deus, quem busca a presença de Deus, pratica boas obras, e não praticamos para ter Deus, mas sim praticamos porque temos Deus. É diferente. Estes são filhos de Deus, são eleitos, né? A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo Jesus. Quem é o corpo coletivo de Cristo Jesus? Quem é? Quem é? É a igreja. É a igreja, a verdadeira igreja, né? E abrange somente indivíduos genuinamente inclusos neste corpo mediante a fé viva em Cristo Jesus. Tá? Se eu creio em Deus, se eu passei a crer em Deus, passei a viver a palavra de Deus, eu me incluo na igreja dele, junto com aqueles que proclamam a mesma fé que eu. Então nós formamos a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, porque ele é o cabeça. Olha o que diz em Efésios 1, 3, 7 e 13. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, como ele derrama graça em nós, queridos, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra de Deus, ou a palavra verdadeira, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Irmão, é maravilhoso. Então, creia e viva. Sabe, irmãos, é muito importante vivermos na presença de Deus. É importante sabermos que tem um Senhor que cuida de nós, que tem um Deus que nos criou para podermos adorar. Erra aquele que diz que não crê, que não está nem aí, mas lá no fundinho do coração dessa pessoa, eu tenho certeza que na hora que o bicho pega, que as coisas pegam e pesam, ele pensa em Deus, porque nós somos criação de Deus, não tem como escapar, né, irmãos? No tocante à eleição e à predestinação, podemos aplicar aqui uma analogia de um grande navio, né, viajando rumo ao céu. Deus escolhe este grande navio, né, chamado Igreja Fiel e Verdadeira dele. É um grande navio para ser sua própria embarcação, né? É verdade que o meio pelo qual Deus proporciona, né, ao homem uma viagem de forma segura é sermos participantes do Evangelho, participantes da palavra dele, participantes da sua igreja verdadeira, né? Então Deus nos proporciona essa viagem e a igreja é um navio. Contudo, o capitão é ele, desse grande navio, é o Senhor Jesus Cristo. Pois todos são chamados,
de livre e espontânea vontade, né? A embarcarmos neste navio. Todos nós, todos são chamados a embarcar neste navio. Todos os que decidiram, né, entrar neste navio são os eleitos de Deus. Todos que decidiram entrar nesse navio são os eleitos de Deus. A passagem que nos dá, né, acesso a este navio é, na verdade, o bilhete que nós chamamos fé. É o bilhete da fé viva em Cristo Jesus é que nos garante a entrar nesse navio, né? A passagem que confirma para nós esse acesso, né? Então, na verdade, estes eleitos, enquanto estiverem a bordo, todos nós que somos eleitos, que temos fé, que cremos em Cristo Jesus, que estamos na presença dele, enquanto estivermos a bordo deste navio, junto com o seu capitão, junto com Jesus Cristo, né, estarão perseverando no caminho. O navio está andando rumo à eternidade, né? O capitão é o nosso Jesus Cristo. Deixará, né, de ser um eleito e não chegará ao seu destino, que é o convívio com o Senhor Jesus. Pois é, aquele que, infelizmente, não perseverar no caminho, deixará de ser eleito, né? A predestinação é destino deste navio. A predestinação é o destino do navio, né? Pois ele está desde a fundação e da criação deste predestinação a levar os eleitos até o Pai. Deus convida a todos a entrarem neste navio e seguir com Cristo essa viagem de salvação. A bordo deste navio, predestinado para os eleitos, com o Senhor Jesus como o único que conhece o caminho a ser percorrido. Irmãos, não perca o navio, predestinado para os vencedores, né? Eleitos de Deus. Portanto, este navio é a igreja fiel de Deus. O capitão desse navio se chama Jesus Cristo. Aqueles que entraram nesse navio são os eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo. O bilhete para entrar nesse navio é a fé, é o crescimento, é a busca constante da palavra de Deus, é estar sempre na presença de Deus. E a predestinação é o destino deste navio. Vocês entenderam agora? Que todos nós somos chamados, aquele que crer, que tem fé, que entrou no navio, que está viajando, buscando a salvação, vai chegar na predestinação, que é o ponto final, no céu, na eternidade, com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que todos gostem, que todos entendam a verdadeira palavra de Deus a respeito de eleição e predestinação, porque eu tenho ouvido muita besteira por aí, de pastores de fama, de pessoas que têm eloquência maravilhosa, mas que estão mudando o rumo desse navio, entenderam? Estão colocando Deus como o diabo. Essa é a grande verdade.
um Deus ruim, um Deus cruel, um Deus carrasco. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Espero que vocês acompanhem esse vídeo para ter um entendimento maior de eleição e predestinação da palavra de Deus e que vocês possam meditar e que Deus fale mais profundo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Shalom.